De aula hoje é novamente falando da independência do Brasil e com algumas questões que a gente vai ver aqui agora há pouco sobre esse assunto, né? A gente vai responder aqui com vocês algumas questões interessantes. E em primeiro lugar, a independência do Brasil foi um processo lento, viu? E gradual. Cuidado para ninguém enganar vocês, dizendo que foi uma coisa de um dia para o outro. Foi uma coisa rápida, que foi uma coisa que aconteceu assim apenas porque alguém levantou uma espada e disse que disse independência ou morte. Não, a independência do Brasil foi uma coisa muito lenta, viu? Foi um processo político, não teve essas lutas não. Não foi como a Revolução Francesa, que teve batalha, luta, queima de prédios, enfim. Cuidado com esse tipo de pegadinha, viu? Assim, as lutas pela independência do Brasil. Isso é errado, não é assim não, viu? Essas lutas não. Foi uma ocasião política. E antes da corte voltar a Portugal, porque ela teve que voltar, né? A família real portuguesa que estava no Brasil teve que voltar para Portugal. Por qual motivo? Alguns motivos interessantes, olha só. Em primeiro lugar, Napoleão foi derrotado. Certo? Napoleão tentou invadir a Rússia porque a Rússia não estava obedecendo ao bloqueio continental e Napoleão perdeu a sua primeira batalha na Rússia. Voltando para casa, Napoleão perde mais duas batalhas e é derrotado e isolado numa ilha de Santa Helena, onde ele acaba morrendo. Por duas vezes ele é derrotado, ele é isolado em uma ilha, depois volta para a Europa novamente. Depois ele é derrotado de novo, volta para Santa Helena e lá ele fica até o fim da vida. Mas aí é o seguinte, quando o Napoleão é derrotado, o pessoal cria o chamado Congresso de Viena. Uma espécie de ONU da época, né? Para evitar que novos Napoleões pudessem aparecer na Europa, o pessoal cria esse Congresso de Viena para restaurar a ordem, como eles chamavam, ou seja, devolver os países a seus respectivos reis, tá? E como Dom João não tinha intenção de voltar para Portugal, acontece que as cortes portuguesas começaram a se manifestar, né? As cortes portuguesas eram exatamente a junção de parlamentares com burgueses. E eles estavam doidos para pegar o Brasil e tornar o Brasil novamente uma colônia. Só que para isso o rei tinha que voltar para Portugal, né? Que uma coisa seria ilegal. A Constituição que eles queriam fazer, a nova Constituição de Portugal, dizia que o reinado teria que ser entregue ao rei, que iria obedecer a um parlamento, igual os ingleses, né? Só que Dom João não aceitava de jeito nenhum, queria ficar no Brasil, tal, não sei o que mais. Aí, seguinte, aí o pessoal obriga Dom João a ir para Portugal. Se ele não volta para Portugal, o reinado é entregue para as cortes. Aí lá eles iam escolher um novo rei e o mandado do jeito que eles queriam. O Dom João, para não perder Portugal, acaba retornando e deixando aqui o seu filho Pedro, né? Em 1820. Acaba deixando seu filho Pedro. O seu filho Pedro acaba fazendo assim, tendo uma aproximação muito grande com os colonos do Brasil. Os colonos do Brasil, que eram formados por fazendeiros, né, e grandes comerciantes. Esses colonos não tinham nenhum interesse em voltar a pertencer a uma colônia, já que estavam acostumados a ser reino, né, a viver em um reino chamado Brasil, o reino Estados Unidos do Brasil, enfim, né, Reino Unido a Portugal. Então Dom Pedro disse que ficava, né? Foi o famoso dia do fico, né? Então olha só, na verdade aqui começou um pequeno embate entre colonos do Brasil e deputados portugueses, porque os deputados portugueses estavam agora exigindo que Pedro, aliás, não era Dom ainda, Dom é quando ele vira rei, né? Que Pedro voltasse para Portugal imediatamente e assumisse o seu status de príncipe herdeiro,
o filho mais velho de Dom João. Só que aí os colonos do Brasil começaram a se organizar para fazer um movimento chamado Fica Dom Pedro, né? Fica Pedrinho. Aí fizeram aquela manifestação, muitas festas, muitas algazarras, acabaram, digamos assim, introduzindo o povo nessas festas e algazarras, com bandeiras, querendo que Dom Pedro ficasse no Brasil, porque ele era o protetor do Brasil, não sei o que mais, aquela propaganda, até que o Dom Pedro disse: se é pelo o bem geral de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Esse é o chamado dia do fico, o dia que Dom Pedro, aliás, só Pedro mesmo, o dia que Pedro decide ficar no Brasil, tá bom? E dessa forma, em janeiro de 1822, o mesmo ano da independência, viu, gente? O Pedro resolve ficar no Brasil, e aumentando ainda mais o embate entre deputados portugueses e colonos brasileiros. O que é que os colonos queriam? Se eles sendo fazendeiros e grandes comerciantes, eles eram realmente digamos, aquela elite, né, que mandava no Brasil, que tinha o poder econômico, o poder de decisão, controlava lá os parlamentares, enfim. O fato é que esses fazendeiros e comerciantes queriam liberdade, né? Eles queriam liberdade para quê? Para fazer realizar a sua economia, fazer comércio, comprar e vender para qualquer lugar do mundo. Isso só poderia ser possível se o Brasil fosse independente. Ainda tinha isso, não era só o Dom Pedro ficar aqui no Brasil. O Brasil tinha que tornar-se um país independente, fora das amarras de Portugal, certo? Então, gente, esse pessoal queria que o Pedro retornasse a Portugal. Eles faziam parte de um movimento chamado de Revolução Liberal do Porto, né? Revolução Liberal do Porto. Quando falar em liberal, está se referindo a burguês, tá bom? Os burgueses estavam envolvidos juntamente com os deputados portugueses para que o Dom João e o seu filho Pedro retornassem, né? Só que aí é o seguinte: Portugal deu um ultimato para que o Pedro voltasse logo para Portugal, né? E o Pedrinho lá, ele era muito intransigente, ele não gostava de receber ordens de ninguém. Esse foi um dos motivos pelo qual ele teimou e ficou, e pronto, não tinha que mandar. E acabou proclamando a independência no dia 7 de setembro, né? 7 de setembro do mesmo ano, 1822. Para o Brasil tornar-se independente não foi fácil. Apesar de não ter tido lutas, guerras, enfim, a única batalha que se tem notícia foi a Batalha do Genipapo, aí no Nordeste, aqui no Piauí, em Campo Maior. Mas ademais não teve assim, nenhum confronto direto ou indireto capaz de deixar o Brasil na história como o país que lutou pela sua independência. Não, o povão nem sabia disso. E o projeto de independência era só para beneficiar essa classe que eu acabei de falar para vocês, de colonos brasileiros, viu? Isso era para beneficiar. Tanto é que a escravidão continuou sendo mantida, tanto é que não tinha nenhum projeto para desenvolver a população, nada disso aí, nada. Foi só um projeto de elite. Por isso algumas questões vão aparecer dizendo para vocês que graças a Dom Pedro I, o Brasil tomou um crescimento econômico muito grande, porque havia uma preocupação social muito grande. Não tinha preocupação social não, viu? Fala social, fala de sociedade, de pobres, enfim. Não teve essas coisas não, tá? Como Dom Pedro acabou voltando de passeio, né? E teve que assinar às pressas a Declaração de Independência, faltava ainda, digamos, oficializar essa independência. Como é que eles iam fazer isso? Eles tinham que pagar uma indenização para Portugal, né? Tinham que pagar uma indenização.
muitas questões caem isso aqui, viu? Tem que pagar a indenização para Portugal. De que maneira? A moeda da época, gente, como eu falei para vocês na aula passada, tudo. A primeira forma de você desenvolver uma coisa, desenvolver um país, desenvolver uma cidade, é cuidando da economia. Para isso tem que ter infraestrutura e outras coisas básicas para a economia funcionar, senão não vai. Então a moeda da época era a libra, mais forte, não tinha dólar ainda, né? A libra era a moeda mais forte, a libra inglesa. Quem tinha libra? A Inglaterra. Portugal queria ser indenizado em libras, tá? Só que o Brasil não produzia libras. A moeda do Brasil era o réis, 2.000 réis, 30.000 réis, enfim, certo? Então, para pegar libras, o Brasil teve que pegar emprestado 2 milhões de libras, né, com a Inglaterra. Pegou emprestado com a Inglaterra. Para quê? Para pagar Portugal. Era a indenização pela independência. Se fosse uma luta onde a população teria participado, no caso dos Estados Unidos, não tinha que pagar indenização nenhuma não. Mas como foi só uma negociação política, Portugal aceitou a independência, tudo bem, então bora pagar aqui a indenização. Pagou-se 2 milhões de libras para Portugal. E Portugal pagou algumas dívidas que ela tinha com a Inglaterra, essas 2 milhões de libras, para os ingleses. Ou seja, a Inglaterra ganhou 2 vezes, né? E foi assinado o documento no final, dizendo que o Brasil estava livre. E fizeram uma festa danada, um comício. Dom Pedro aparecia na sacada como o primeiro rei do Brasil. Agora ele era Dom Pedro I, já prevendo que haveria futuramente o seu filho para governar o país, que era um reinado, né? E dessa maneira o projeto de elite do Brasil se concretizou, né? Se concretizou. E embora haja esse quadro bonitinho do Pedro Américo, que vou mostrar para vocês na página 454, embora tenha esse quadro bonitinho, isso não quer dizer que tenha acontecido dessa forma. Isso aqui é apenas ufanismo, né? É apenas assim uma exaltação da autonomia do Brasil. É como se o Brasil fosse um país poderoso que teria lutado pela sua independência. Aqui na verdade o pintor Pedro Américo, ele acaba tomando assim uma espécie de partido monarquista, né? Exaltando a monarquia do Brasil, certo? Eu trouxe umas questões aqui pra gente fazer. Como vocês puderam perceber, eu não falei que Dom Pedro disse independência ou morte. Não teve morte, não teve. A independência foi na verdade uma ocasião, né? E fora os gracejos que o pessoal fala que ele estava com uma dor de barriga danada, que não era um cavalo, ele montava numa mula, né? De fato, realmente era isso que acontecia. A coisa era mais simples do que a gente imagina, né? Ó, questões como essa costumam despencar aos montes. E é bom que vocês aprendam a fazer. Para casa eu passei, no exercício de casa eu passei umas questões relacionadas à vinda da família real ao Brasil, que também vão estar nesse mesmo contexto aqui. Ó, essa primeira questão aqui, por exemplo, o que é que ela diz? Ó? Ela fala assim: realizada a emancipação política em 1822, seria legal que vocês soubessem essa data, sabe por quê? Porque muitas vezes a questão não fala da independência, como está aqui, ó, viu? Só coloca a data, 1822. Aí você tem que sacar logo, tem que saber logo que aqui foi a data da independência do Brasil. O Estado do Brasil, né, surgiu pronto e acabado em razão da continuidade dinástica, ao contrário do que ocorreu com os demais países da América do Sul, né? Sofreu um problema, uma prolongada e difícil etapa de consolidação, tal como ocorreu com os demais países da América do Sul. Essa daqui, gente, ó. Eu falei para você no começo da aula, foi um processo lento e gradual, uma prolongada, tá? Difícil etapa de consolidação, certo? Você
Porque você dá vontade de marcar essa, mas não é. Surgiu como pronto e acabado? Não, ninguém surge pronto e acabado não, tá? Vamos ver a segunda questão, ó. Do Rio Grande do Sul. A independência do Brasil, já que já coloca, né? Ó, em 1822 foi fruto de uma série de fatores. Essa aqui mesmo. Cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil em 1808. Ótimo, está explicando bem. Ó, o ponto de partida foi a vinda da família real para o Brasil. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. A tentativa de Portugal se reverter, como está entre aspas, é a opinião do autor, tá bom? A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da... Muito bem, o que estava acontecendo em Portugal em 1822? Será que foi a Inconfidência Mineira? Será que foi a Revolução do Porto? Será que foi a Revolução Pernambucana? Revolução Francesa ou a Revolução Praieira? Aqui foi no Pará, aqui foi na França, aqui foi em Pernambuco, aqui foi em Minas Gerais, né? Mas a correta é essa daqui, Revolução do Porto. Porto é uma cidade lá de Portugal, tá bom? Onde eu falei para vocês que burgueses e deputados portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. É isso que o texto está tentando dizer pra gente. Essa aqui, ó, a transferência... Ok, a terceira, ó. A transferência da corte portuguesa para o Brasil conferiu à nossa independência política uma característica singular, pois favoreceu o quê? Favoreceu a ruptura do pacto colonial, sem graves convulsões sociais e também sem fragmentação territorial. Perfeito, gente, viu? Perfeito. Rompeu o pacto colonial, como os fazendeiros e comerciantes do Brasil quiseram, sem graves convulsões sociais, ou seja, não teve lutas. É por isso que é bom de saber, a gente lê muito para entender de vocabulário, né, gente? Ó, para ter palavras para substituir outras. Sem graves convulsões sociais, quer dizer, não teve confusão do povo no meio não, né? E também sem fragmentação territorial. Ou seja, o Brasil permaneceu aquele país imenso, né? Sem divisão. Só o Brasil fala português aqui. Enquanto a América Espanhola teve fragmentação, um monte de países pequenininhos ali falando espanhol. A América Portuguesa continuou sem essa fragmentação territorial. Tá bom, pessoal? Então na próxima aula a gente faz mais questões, ok? E comenta a atividade de vocês. Então tenham um bom dia, se cuidem, gente.